Se você puder, por gentileza, pega a tua Bíblia, abre, por favor, na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, apenas os dois primeiros versículos, o versículo de número 3 e o versículo de número 4. Se você puder colocar-se sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor. Apenas por curiosidade, essa carta de Paulo aos Coríntios, ela é intitulada como a primeira carta escrita do Novo Testamento. O primeiro livro escrito do Novo Testamento não foi Mateus, não começa pelos evangelhos, foi a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A Bíblia só começou a ser escrita no ano 34 depois da vinda de Cristo, ou seja, depois que Cristo ascendeu aos céus. Jesus viveu 33 anos na face da terra, então um ano depois começaram a escrever. O apóstolo Paulo, ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Então 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4 vão dizer assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você pode sentar, dando glória a Deus, dizendo amém. Meus irmãos, Jesus Cristo está vivo. Eu vou falar novamente para você, na certeza da minha alma, eu quero que você entenda isso. Jesus Cristo está vivo. Esta é a notícia mais extraordinária do cristianismo. A notícia mais importante do cristianismo é esta: a certeza que Jesus Cristo vive e que Ele habita no meio de nós. Essa é a notícia que Satanás gostaria que o mundo não soubesse. É a notícia que Satanás gostaria que o mundo não tivesse entendimento. É tanto que a Bíblia diz que depois que Jesus morreu, foi sepultado, no ato da sua ressurreição, existiam soldados que guardavam o túmulo de Cristo. E aí os historiadores vão dizer que os guardas romanos foram subornados para dizer que os discípulos de Jesus haviam roubado o seu corpo. Mas os milagres que Jesus fez foram incontestáveis. A vida de Jesus, a existência da igreja ao longo dos anos, e ela continua firme e forte, mesmo 2000 anos depois, é uma resposta clara, evidente, de que Jesus Cristo vive, que Ele está vivo e que Ele está nessa noite aqui no nosso meio. Amém? Meus irmãos, Jesus, Ele é um homem incomparável. Ao longo da história, muitos homens se levantaram tentando desfazer da santidade de Jesus, desfazer da grandiosidade do que Jesus era. Ao longo do tempo, nenhum homem influenciou o mundo como Jesus.
nenhum outro homem conseguiu se manter vivo, mesmo diante das circunstâncias em que viveu. Ele mudou ao seu nascimento a forma que nós contamos os anos, a maneira em que reagimos às ações da vida. Jesus, ele trouxe a evidência, a paternidade de Deus. Enquanto muitos tratavam Deus como o Senhor, que de fato é, Jesus, ele traz a paternidade divina como algo doce, como um ser acessível. Quando Jesus, ele vem responder a pergunta de Pedro, no momento em que Pedro ficava avaliando, Jesus orando no Getsêmani, Jesus orando nas madrugadas, a pergunta que Pedro fez a Jesus foi: Pai, nos ensina a orar. Raboni, como é que devemos orar? Aí a Bíblia vai dizer que Jesus responde: Pai nosso, que estás nos céus. Essa referência de Deus como Pai é uma tratativa de aproximar a humanidade de Deus. Por quê? Porque nós chamamos de Senhor o nosso patrão, pelo respeito que possuímos a Ele, aos nossos pais terrenos, pelo respeito e autoridade que de fato eles têm. A um homem idoso, pela experiência de dias. Mas a palavra Senhor, ela é relacionada a um respeito. Com o Senhor, você não pode aparecer sem camisa no dia do seu trabalho. Mas diante do seu Pai você pode sim. O que é que Jesus faz quando ele chama Deus de Pai? Ele diz: você tem intimidade com Deus através de mim. Jesus, ele gera a paternidade de Deus. Jesus, ele é o único homem que pisou na terra, que durante todo o seu tempo de vida, ele não cometeu um pecado sequer. Ele foi o homem que conseguiu completar todas as 613 leis contidas no Pentateuco, sem esquecer nenhuma. Jesus, ele cumpriu durante toda a lei. Mateus capítulo de número 2, vai relatar que ele nasceu em Belém da Judeia. Era o período da ocupação romana. Jesus, ele cresceu na região da Galileia, em uma cidade ou um vilarejo chamado de Nazaré. Vilarejo esse onde a maioria dos seus familiares paternos residiam. Jesus, ele cresceu na região da Galileia e ao longo de 30 anos, ele preparou-se para exercer o seu ministério à frente dos homens. Foram 30 anos de preparação para um ministério que durou apenas 3 anos. 3 anos de ministério que culminaram com uma crucificação que durou aproximadamente 3 horas. Morte esta gerada pela crucificação, que o gerou uma morte que durou apenas 3 dias. 3 dias ele morreu, mas ele ressuscitou. E volto a dizer, Jesus continua vivo. Jesus, ele morreu, mas ele ressurgiu. E ao ressurgir, não foi achado morto outra vez. Ele continua vivo em nosso meio, ao lado de Deus o soberano. Ao longo dos anos, a história vai dizer que homens se levantaram, tentando tornar Jesus esquecido.
ou ao menos tornar Jesus histórico. Alguns buscaram ao longo da história desfazer da divindade de Jesus, desfazer da santidade de Jesus. Joseph Stalin, ex-primeiro-ministro da União Soviética, discursando na praça de Moscou, ele declarou: nesta praça nós sepultaremos o cristianismo. Nesse mesmo lugar onde Stalin declarou essas palavras, há mais ou menos 7 anos, sem pular um ano sequer, existe uma árvore de Natal, que todos os anos é colocada no mês de dezembro, comemorando o nascimento de Jesus. Auguste Comte, filósofo francês, certa feita em seu escritório, ele estava conversando com um colega cristão, e ele disse: eu vou fundar uma linha de pensamento tão poderosa, que se tornará uma religião mais poderosa do que o cristianismo, que se chamará positivismo. O colega cristão olhou para ele e disse: parabéns, vá em frente. Para fundar uma religião mais forte do que o cristianismo, você precisa apenas de 3 coisas. A primeira, você precisa nascer de uma virgem. E já nesse primeiro quesito, você já perdeu. Segundo, você precisa de poder para dar vista a cegos, audição a surdos, poder para ressuscitar mortos. E pelo que me consta, esse poder você também não possui. E terceiro, você precisa morrer em uma cruz, passar 3 dias sepultado, e ao terceiro dia ressuscitar, sem a ajuda de ninguém, e permanecer vivo durante toda a existência, e assentar-se ao lado de Deus, e interceder por aqueles que acreditam na sua teoria. Auguste Comte, ao ouvir isso, o historiador vai dizer que ele declarou: Jesus, ele é o homem mais extraordinário que já pisou na terra. Jesus, ele é incomparável. O apóstolo Paulo, tomado por uma inspiração encantadora, ele vai dizer em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, onde, mesmo sendo Deus, abriu mão, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa a qual que deveria se aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de homem, e achando na forma de homem, fez-se servo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, e lhe deu o nome, que está acima de todo o nome, para que todo joelho se dobre, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Não há como apagá-lo da história. Não há como desfazer do seu poder. Não há como diminuir aquilo que ele fez. Não há como superar as obras que Jesus fez em terra. Por que é que Jesus, ele é incomparável?
Por que razão, ao longo de mais de 2000 anos, os templos ainda são cheios, estádios são cheios, lugares estão cheios nesse momento, clamando por um nome, adorando a um nome, exaltando a um nome? Porque Jesus, ele é um homem incomparável. Primeiro lugar, porque o seu nascimento é incomparável. Todos os homens da terra, eles nascem de maneira natural, eu e você. Para aqueles homens que são mais conhecidos, os filhos dos monarcas, dos imperadores, dos reis, os filhos daqueles que são importantes, anunciam o noticiário, o seu nascimento, os jornais falam acerca do seu nascimento. Mas com Jesus foi diferente. Maria, uma virgem, achava-se noiva de um homem chamado José. Conforme a tradição judaica, o homem, quando noivava de uma mulher, ele ia até ela e entregava uma medalha. Nessa medalha estava escrito: consagrada a fulano de tal. E o nome de José estava ali: consagrada a José. Maria estava noiva de um homem de Nazaré chamado José. Estava noiva e recebeu a sua medalha. No momento em que ela recebe a medalha, a mulher judia ficava em casa e o noivo então ia preparar-se para o enlace matrimonial. Ele ia se organizar para o casamento. É nesse momento que acontece aquilo que está escrito em Lucas capítulo 1, no versículo 26. A Bíblia vai dizer que um anjo aparece diante de Maria e fala com ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo. A Bíblia vai dizer que Maria fica pasma diante da saudação. Quem aqui não teria medo? Fala a verdade. O anjo apareceu e fala: e aí, está tudo bem? Maria ficou pasma, segundo o versículo 27 do texto de Lucas. A Bíblia vai dizer que o anjo então diz: não temas, mulher, porque achastes graça aos olhos de Deus. Eis que no teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados, e Deus lhe dará o trono que foi do seu pai Davi, e o seu reino será eterno, jamais terá fim. Maria então nesse momento indaga: como será dado isto, se eu não conheço um varão? Então o anjo conclui dizendo no versículo 31, virá sobre ti o Espírito Santo, e ele mesmo te cobrirá sobre a sua sombra, por isto mesmo que de ti sairá, e será chamado de o Santo Homem de Deus. Você já se perguntou por que Jesus precisou ser concebido pelo Espírito Santo? Porque de Adão para cá, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e estão destituídos do reino de Deus. Eu e você conhecemos o pecado, mesmo que não viemos a cometer um erro. O pecado está enraizado na nossa natureza carnal, na nossa natureza humana. O primeiro Adão conheceu o pecado e a raiz de Adão percorre sobre nós até os dias de hoje. Então, se Jesus viesse de maneira natural por uma mulher, em concepção de uma união entre um homem e uma mulher, a natureza carnal seria prevalecida. É por isso que a santidade de Deus foi quem gerou o Espírito Santo. Através do Espírito Santo gerou-se o Filho de Deus concebido em Maria, a agraciada. Observe o privilégio de Maria. Diante de todas as mulheres da face da terra, Deus achou graça em uma mulher. Deus achou graça e se agradou de uma mulher, dizendo: de ti virá
aquele que esmagará a cabeça da serpente. Maria foi perseguida por isso. Causou transtornos por isso. Porque como poderia ela estar grávida do Espírito Santo? É quando o mesmo anjo chamado Gabriel aparece diante de José e diz: não desprezes aquela a quem Deus escolheu. Uau! Não despreze aquelas a quem Deus separou. Mulher, eu quero dizer para você que está aqui, com licença aos homens, mas você é agraciada por Deus. Os seus filhos são benditos pela face da terra. Os seus filhos são frutos de honra, de alegria sobre a face da terra. Que Deus nos dê sabedoria para conduzir na criação dos nossos filhos diante do conhecimento da palavra de Deus. Nenhum nascimento até aquele instante havia sido anunciado por anjos. Você já viu algum nascimento? Nenhum outro homem foi anunciado por anjos. Lucas capítulo 2 vai dizer que no dia em que Jesus nasceu, pastores estavam apacentando as ovelhas em seu rebanho, quando um coral de anjos apareceu dizendo: Hosana nas alturas, paz na terra aos homens, a quem lhe quer bem. Jesus, ele não foi anunciado por um canal de televisão. Jesus não foi anunciado por um jornal como um homem importante. Ele foi anunciado por um coral de anjos dizendo: nasceu o rei, nasceu aquele que reinará para todo sempre. O seu nascimento é incomparável, porque Jesus, mesmo enquanto homem, ele era Deus. Porque uma gestação normal, é natural que dois seres, um homem e uma mulher, se encontrem para que a gestação possa acontecer. Mas a gestação de Jesus foi sobrenatural. Ninguém é igual a Jesus. A segunda coisa, o segundo questionamento que eu falo, por que Jesus é incomparável, é porque a sua vida é incomparável. Ninguém viveu como Jesus viveu. Ninguém fez o que ele fez. Só Jesus, ele pôde se levantar diante de um grupo de historiadores, chamado de fariseus, e disse: quem dentre vós me convencerá do pecado? Jesus estava indagando eles e dizendo: encontre algum pecado em mim. Encontre um motivo para o julgamento. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e sobre ele não encontraram nenhum pecado. E sobre ele não foi achado falha alguma. Sobre Jesus não encontraram nenhum defeito. E em suas próprias palavras ele vai dizer acerca disso. Em João capítulo 6 ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8 ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10 ele vai dizer: eu sou a porta aberta. No mesmo João capítulo 10 ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Em João capítulo 11 ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João capítulo 14 ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 15 ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Ninguém pode falar de si mesmo a não ser de Jesus. Ninguém pode falar acerca de sua própria vida com tanta glória, com tanto poder, a não ser Jesus. Buda, antes de morrer, ele olhou de forma desalentada para o horizonte e disse: eu morro em busca da verdade. Maomé,
prevendo a sua morte, ele se curva diante de Meca e diz: eu ainda não encontrei a verdade. Jesus, caminhando para Jerusalém, sabendo que ele seria morto na cruz do Calvário, ele disse: eu sou a verdade. Enquanto Buda olhava dilaceradamente para o horizonte, dizendo: eu morro buscando ainda a verdade. Enquanto Maomé se curva diante de Meca e diz: eu ainda não encontrei a verdade, Jesus, anos antes, havia declarado com a sua própria boca: eu sou a verdade que o mundo procura. Ele é a verdade, sobre ele não há mentira. Jesus, ele tem uma vida incomparável. A sua vida é incomparável. Terceiro ponto: a sua autoridade é incomparável. Ninguém tem a autoridade que Jesus tinha. Os judeus, eles acreditam que nós possuímos 3 céus. O primeiro céu é esse céu em que nós avistamos, o céu azulado. O segundo céu é o céu planetário, aonde estão os planetas, as estrelas, as galáxias, o infinito. E o terceiro céu é a habitação da morada do Altíssimo. Quando ele estava após a sua morte, ele chega diante dos seus discípulos e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Significa dizer, Jesus, ele não falou no singular, ele falou nas 3 esferas. Todo o poder está sobre a minha vida. Jesus, ele tem autoridade sobre tudo. Sabe o que é que isso quer dizer? Que Satanás, ele não pode fazer o que ele quiser. Isso quer dizer que o diabo não tem autoridade para fazer aquilo que ele quiser. Porque Jesus, ele tem o poder sobre toda a esfera da humanidade. Diabo tem poder? Tem poder. Um pastor norte-americano, diante de uma situação, alguém chegou até ele, possesso pelo inimigo, e falou: eu vou destruir você, eu vou matar você, eu vou acabar com o seu ministério. Esse pastor ficou acuado, ficou com medo da afronta do diabo, e ele passou dias de oração, dias em jejum, quando de repente Deus fala com ele: meu filho, eu sei que o diabo falou para você que ele tem poder para destruir, mas eu quero te lembrar de algo que você esqueceu. Ele de fato tem poder, mas eu sou o detentor de todo o poder que há nos céus e na terra. Ele não tem autorização para agir sobre a tua vida. Levanta a tua mão para profetizar para você. Por mais que o diabo tente, ele não vai atingir você, ele não vai atingir a sua família, ele não vai atingir a sua casa. A sua descendência está protegida, a sua descendência está guardada, os seus dias estão protegidos, porque Jesus Cristo de Nazaré, é Ele quem te protege, é Ele quem te guarda. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus, aplauda direito ao Senhor. A sua autoridade é incomparável. A autoridade de Jesus está sobre as forças da natureza. É uma autoridade inigualável. Lucas capítulo 8 vai nos relatar o momento em que Jesus está no barco com os discípulos em meio a uma grande tempestade. A tempestade fez com que os apóstolos ficassem aterrorizados. Quando, mediante a esse susto, a esse problema, um dos apóstolos desce até o cais do barco e acorda Jesus, que dormia tranquilamente no cais do barco. Jesus então levanta e fala: por que estão com medo? A Bíblia vai dizer que Jesus sai e diz diante do mar e do vento: mar,
acalma-te. Ventos, aquieta-te. Ei, a tempestade da tua vida tem um ponto final. É o momento em que Jesus abre a boca e fala: eu cheguei para trazer a resposta. Eu cheguei para trazer o socorro. Essa tempestade sobre a tua vida vai passar. Jesus é a autoridade incomparável sobre os demônios. Os demônios não têm poder. Jesus tem poder sobre o inferno e sobre as hostes da maldade e sobre as hostes espirituais. Marcos capítulo 1 vai dizer que Jesus estava pregando em Cafarnaum, quando de repente se levantou um homem possesso. O demônio então disse: o que vieste fazer aqui antes da hora, Jesus de Nazaré? A Bíblia vai dizer que com o poder da sua boca, em uma palavra, Jesus disse: demônio, sai. E o demônio saiu. Então aqueles que estavam ao redor disseram: quem é este que dá ordem aos demônios e eles obedecem? Marcos capítulo 5 vai dizer que Jesus estava chegando em uma cidade chamada de Gadara. A Bíblia vai dizer que existia no cemitério daquela cidade, que ficava na porta da cidade, um homem que vivia acorrentado, mas as correntes não conseguiam prendê-lo. Um homem que já foi se tentado de todas as formas que ele ficasse acorrentado. Esse demônio era forte, era poderoso, e aquele homem estava sofrendo por conta dessa possessão demoníaca. Quando ele avista Jesus chegar na cidade, a Bíblia vai dizer que esse demônio corre e prostra-se diante de Jesus e lhe diz: o que fazes aqui, Jesus de Nazaré, antes da hora? A Bíblia vai dizer que Jesus pergunta: qual é o teu nome, demônio? Ele diz: nós somos uma legião. A legião então é ordenada pela boca de Cristo, que se vá diante de uma manada de porcos e se precipitam diante do penhasco. Jesus, ele tem poder sobre os demônios. Os demônios não têm poder sobre a tua vida, porque você pertence a Jesus. O diabo não tem poder de paralisar você, porque você pertence a Jesus. Aleluia. No Getsemane, Jesus clamava ao Pai e dizia: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A Bíblia vai dizer que Jesus sai do Getsemane. Quando sai do Getsemane, ele suava sangue, porque a Bíblia vai dizer que ele transpirava sangue. Eu estou transpirando aqui, mas se alguém trazer minha toalhinha, eu agradeço que eu esqueci. Jesus transpirava sangue. Nas ruas de Jerusalém ele foi julgado e foi condenado por Pôncio Pilatos à crucificação. Ele vai então pela rua chamada Via Dolorosa, carregando uma cruz que deveria ser minha, uma cruz que deveria ser sua. No alto do Gólgota, no momento em que cravejaram no madeiro, o elevam então aos olhos do mundo. Quando ele é elevado aos olhos do mundo, Jesus não murmura, Jesus não reclama. Quando ele abre a boca, ele abre a boca para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A cruz, ela possui os 3 momentos mais importantes, meus irmãos, da história da humanidade. Na cruz do Calvário contém os 3 momentos mais importantes para mim e para você, que acreditamos na divindade de Cristo, que acreditamos que Jesus, ele é o nosso Salvador. Durante sua vida na terra, o primeiro momento é quando Deus abandonou Deus. O pai não resistiu contemplar o sofrimento do filho.
O pai não aguentou observar Jesus sofrendo. Durante seu período na terra, quando ele nasceu, ele teve o serviço dos anjos. Quando ele fugiu de Herodes, os anjos estavam a seu serviço. Quando ele estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, os anjos estavam a seu serviço. No Getsêmani, quando um anjo veio para consolá-lo diante do seu sofrimento, mas no momento em que ele estava na cruz, o céu estava cerrado. Ele estava sozinho. Ninguém o socorreu. É nesse momento que Jesus brada de lá: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O segundo momento que acontece na cruz, que é importante, é quando ele diz: está consumado. Eu queria que todo cristão entendesse a importância e o poder que existe nessa palavra. Quando Jesus menciona na cruz do Calvário, está consumado. No momento que ele diz isso, ele está dizendo: eu cumpri com toda a minha obrigação. Quando Jesus ele grita, está consumado, ele está dizendo: foi pago. O preço está pago. O preço da santidade é o pago. O preço pelo pecado de A, de B, de C, está consumado, está pago, está quitado. Eu agora, através do meu sangue, tenho poder para retirar o pecado do homem. Por quê? Porque no passado, como era que acontecia? Para o judeu, quando um pecador cometia um delito, quando um homem cometia uma falha, era necessário que um animal fosse sacrificado. Por quê? Porque o animal ele paga o preço de sangue. Ou seja, diante de um pecado, alguém precisa morrer para me dar direito à vida. É preciso ter derramamento de sangue para cobrir o pecado do homem. Quando é que isso começa? No jardim do Éden. No momento em que Adão peca. A Bíblia vai dizer que quando Deus chega no jardim e diz: Adão, aonde estás, Adão? A Bíblia vai dizer que Adão responde: eu estou aqui, atrás da figueira, porque estamos nus. A Bíblia vai dizer que Deus responde: por quê? Quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso comeste do fruto da árvore que eu disse que não deveria comer? Nesse momento, Deus percebe que o pecado entrou no homem. O que é que Deus faz? Deus mata um animal. Um animal é sacrificado para cobrir a nudez do homem. A Bíblia vai dizer que Deus cobre o homem com peles de animal. Eu quero que você imagine comigo que esse animal foi um cordeiro. Vamos supor que esse animal tenha sido um cordeiro. Então um cordeiro foi sacrificado no jardim para cobrir a nudez do homem. Porque o homem pecou, devido ao seu pecado, o seu pecado precisava estar coberto, mas não retirado. Então o sacrifício do animal tem o poder de cobrir o pecado, não de tirar o pecado. Um cordeiro foi sacrificado, um animal, para cobrir o pecado do homem. Ao longo da história, Deus ensinou diante do Pentateuco, que diante dos pecados do homem, aquele que cometeu o pecado deveria levar um cordeiro, um novilho, sem mancha, sem mácula, e fosse até o sacerdote dentro do altar, e entregasse esse novilho, para que esse novilho fosse sacrificado. Então, o pecador chegava diante do sacerdote ao longo da história e entregava um cordeiro para que fosse redimido os seus pecados. O sacerdote recebia esse cordeiro. Ele passava pelas portas das ovelhas,
lavava e imolava aquelas ovelhas. Estava preparando o ritual. Depois disso, ele pegava aquela ovelha que havia sido lavada e levava ela até o altar de sacrifício. No altar de sacrifício, a ovelha precisava estar virada com a cabeça para cima, com os seus pés amarrados e com as suas 4 patas amarradas. E o pecador, no altar de sacrifício, ficava nesta posição aqui. Ele segurava a cabeça da ovelha, enquanto o sacerdote vinha pelo outro lado, pegava uma faca, um punhal, e transpassava o pescoço daquela ovelha. Enquanto aquela ovelha estivesse sangrando, o pecador precisava ficar olhando nos olhos daquele novilho. Ele precisava ficar olhando nos olhos daquela ovelha, até que aquela ovelha parasse de se bater. Até ela morrer. Porque aquele pecador tinha que entender que quem deveria estar morrendo no lugar daquela ovelha era ele. Aquele animal sacrificado servia para cobrir o pecado, da mesma forma que foi coberto o pecado de Adão. Era o mesmo processo. É por isso que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Por quê? Porque no altar chamado Gólgota, ele foi sacrificado. Só que Jesus, ao vencer a morte, ele adquire o poder de o sangue dele derramado não apenas cobrir o pecado. É por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. A partir daquele momento o pecado não seria mais coberto. A partir daquele instante o pecado seria retirado do homem. No momento que você faz uma aliança com Jesus, não é levantar a sujeira e colocar debaixo do tapete mais. Jesus, ele limpa a tua casa inteira. Ele purifica as tuas forças. Ele neutraliza o agir do diabo. Deixa eu te dizer o poder que há na tua aliança. Por conta da tua aliança com Jesus, o inimigo não tem poder sobre a tua vida. As tuas gerações futuras estão protegidas pelo sangue de Jesus, porque a Bíblia diz que a bênção acompanha até 1000 gerações. Os teus filhos estão guardados debaixo da sua aliança. A sua aliança te protege no meio da tempestade, porque a Bíblia fala que ele tem poder de acalmar a tempestade. A Bíblia vai dizer que ele venceu no deserto. Então nos desertos da tua vida, Jesus tem poder para entrar e te tirar de dentro do deserto. Diante das dificuldades do teu dia a dia, a tua aliança te protege das potestades, das malvadezas da humanidade, das impossibilidades. Jesus torna possível aquilo que você não pode alcançar, porque ele conquistou o impossível por si só, no momento em que por si mesmo ele ressuscita e ganha direito à vida. Vida esta que nunca mais voltou à terra. Jesus, ele não foi enterrado. Jesus, ele não foi entregue em um túmulo como Buda, em um túmulo como Maomé, em um túmulo como Mahatma Gandhi. Jesus, ele foi ressuscitado e ele vive até hoje. Não existe homem como Jesus. Não existe como comparar alguém ao poder que há no nome de Jesus. Porque a Bíblia fala que através do seu nome nós daremos ordem aos anjos e eles obedeceriam. Pelo nome de Jesus, os demônios são expulsos. Pelo nome de Jesus, os milagres acontecem. Esse é o nome que está acima de todo nome. Esse é o nome que é superior a todas as coisas. O terceiro momento que é importante, eu já caminho para terminar, é o momento em que Jesus ele declara: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu sempre me perguntei, meus irmãos, qual foi a reação de Deus
quando ele viu Jesus gritar pelo seu nome na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Eu sempre me perguntei, como Deus se sentiu no momento que viu seu filho sendo morto, sem culpa, pagando um preço que não era dele. Você teria coragem de entregar seu filho para morrer por alguém? A Bíblia vai dizer que Deus silenciou Davi, profeticamente, tomado pela inspiração divina. No Salmo, no capítulo 18, ele vai transcrever a sensação que Deus possuiu no momento em que ele vê Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer no Salmo 18 que Deus se levantou do trono, que ele encheu os seus pulmões de ar. E quando ele encheu e ele soltou o ar que estava em seus pulmões, das suas narinas saíram fumaça, das suas entranhas saiu um fogo abrasador. E o texto vai dizer que ele montou então em um querubim, e ele rodou, circulou ao redor do universo. E quando ele passou diante do sol, a Bíblia vai dizer que o sol nega a sua luz, e ele escurece. E quando ele fecha esse ciclo, a terra então entrou em colapso. A terra tremeu e o véu do templo se rasgou. A Bíblia vai dizer que no momento em que Jesus grita, está consumado, o sol escureceu. Olha como está profetizado em Salmo 18, que no momento em que Jesus passa com um querubim, aleluia, o sol reteve a sua luz e escureceu. E o véu do templo, ele se rasga de cima a baixo. O que é o véu? É como a cortina aqui da nossa igreja. Só que o véu do templo, ele não possuía abertura. E ele possuía 12 metros de altura. É muito alto. Não tem como ninguém rasgar de cima a baixo. Não tinha como, naquele momento, alguém subir lá em cima e rasgar o véu. O que é que esse véu significava? Que nenhum homem, nenhum ser poderia passar além do véu, atravessar aquele ambiente. Dentro do véu era chamado de o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Só quem poderia entrar no Santo dos Santos era o sacerdote. Mesmo assim, ele precisava entrar amarrado. Por quê? Porque se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele seria fulminado, morto, automaticamente pela santidade de Deus. Então todo sacerdote, ele entrava amarrado. Se eles ouvissem algum barulho, chamassem o nome do sacerdote, muitos sacerdotes foram puxados para fora, porque morreram, não temeram subir no altar em pecado. Quando você decide viver na presença de Deus, você precisa abolir o pecado da sua vida, porque senão aquilo que você tanto respeita pode ser o motivo que te condena. Naquele momento, o véu se rasga porque era Deus dizendo: eu não falarei mais através dos profetas, eu falarei diretamente contigo. Eu quero ter intimidade diretamente com você. É por isso que às vezes as pessoas me perguntam para aconselhamento, me chamam querendo gabinete, para questões que na verdade Deus quer resolver diretamente com você. Para de procurar pastor querendo resposta. Para de procurar profeta querendo uma resposta. Não são em homens que você vai encontrar respostas divinas. Não são através de homens que você vai encontrar a perfeição divina. Eu sou imperfeito como todos os outros sacerdotes, porque na minha raiz está a raiz de Adão. Eu me santifico, tento me santificar, luto contra o pecado da mesma forma que você.
Eu luto contra as forças do mal da mesma maneira que você. Não há um poder superior sobre a vida de ninguém. No momento em que o véu se rasga, a Bíblia quer dizer com isso que Deus quer um acesso direto com você, que Deus quer falar diretamente com você, que você é o canal através de Cristo Jesus. A Bíblia fala que ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus. Jesus, Ele te deu livre acesso. Jesus, Ele te deu uma carta aberta. É uma alforria. A partir daquele momento, você tem acesso direto a Deus. Para finalizar, eu quero que você escute isso com muita atenção. E se você entender, eu quero que você glorifique a Jesus quando eu terminar a minha fala. O nascimento de Jesus é incomparável. A vida de Jesus é incomparável. A autoridade de Jesus é incomparável. A morte de Jesus é incomparável. Mas a sua ressurreição é única. Mas a sua ressurreição não se compara, não tem como ter igual, é único, somente Ele por si mesmo ressuscitou. A ressurreição de Jesus é única, ninguém conseguirá fazer nada igual, ninguém conseguirá parecer com Ele, não se compara a Jesus, não se mede Jesus, devemos imitá-lo, mas nunca seremos parecidos com Ele. Porque Jesus é santo. E eu e você somos pecadores, meus irmãos. A nossa natureza carnal, ela é tendente a fracassos. A nossa natureza humana, ela é sedenta pelas obras da carne. Eu e você somos iguais. Eu e você nos corrompemos diante das nossas escolhas pessoais. Nós transgredimos a aliança no momento que fazemos uma ruptura entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Quando aceitamos as legalidades do mundo. Paulo, quando escreve aos Hebreus, ele vai dizer: não se conformem, não se igualem, não se deixem corromper. Hebreus capítulo 12, ele vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele dá um código maravilhoso, extraordinário, para que assim experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que você contemple a vontade de Deus na sua vida como você pede. Porque eu e você pedimos isso. Eu e você pedimos: Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. É ou não é verdade? Nós fazemos os pedidos, mas no final nós dizemos: que seja feita a vossa vontade, mas não a minha. É ou não é verdade? Mas não é o que queremos. Nós falamos, mas não queremos. Porque se você falasse isso de verdade, você não mentia mais, não roubava mais, não adulterava mais, não fornicava mais. Se fosse verdade que a vontade de Deus deveria prevalecer sobre a nossa vida, não haveria mais intriga entre nós. E a passar dos dias, a terra se enche de intriga. O mundo está perverso porque a humanidade é perversa. Isso não é o diabo, somos nós. Quando Deus ele chega diante de Caim, no momento em que o pensamento de Caim é matar o seu irmão Abel, a Bíblia vai dizer que Deus chega para Caim e fala: Caim, o pecado está à sua porta, cabe a você dominar. Não transfira para Deus
obrigações que são suas. Quando Deus fala, Caim, cabe a você dominar, Ele está dizendo, essa arrogância da tua alma, é você que tem que dominar. Essa sua alma doente, cabe a você dominar. Essa tua vida amarga, cabe a você dominar. Essa maldade da tua alma, cabe a você dominar. Não transfira para Deus aquilo que cabe a você dominar. É você que deve colocar o freio da sua vida e não Deus. É você que precisa controlar os seus impulsos. Sou eu e você que precisa dizer não ao pecado. Não cabe a Deus tomar decisões que nós devemos tomar. Eu e você nos corrompemos, mas Jesus continua santo, reinando, adorado, exaltado e assentado à direita de Deus, de braços abertos esperando por nós. Porque a Bíblia fala que a nossa infidelidade é corrompida, mas Deus continua fiel. Diante da nossa imperfeição, Ele é o perfeito. Diante da nossa sujeira, Ele é a água da vida. Diante de nossas falhas, Ele é santo, poderoso, exaltado, eterno e está de braços abertos esperando você. Fique em pé, por gentileza. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, por favor. E com sua cabeça curvada, você escute as minhas palavras. Do que adiantaria se Deus hoje te falasse, eu vou te deixar rico, mas eu vou te deixar triste, porque a natureza do homem vai corromper você. Do que adiantaria Deus hoje realizar o seu sonho, e no meio do teu sonho, você enfrentar um problema, porque nós pedimos a Deus riquezas, porque nós pedimos a Deus uma companhia, um marido, uma mulher, porque nós pedimos a Deus um sonho, um filho. Quem sabe o que pedimos agora é uma restauração de um casamento, de uma amizade, uma restauração de aliança que foi rompida. Mas do que adianta Deus lhe dar aquilo que você precisa, se a sua alma continua amarga? Do que adianta a porta ser aberta e a sua alma continuar doente? Vai separar de novo, vai perder mais uma vez. Se Deus te restitui hoje, amanhã você perde de novo. O que é que está faltando então, pastor? Você se dominar. Você entender que fazer a vontade de Deus é abrir mão de fato da sua vontade. É você entender que para fazer a vontade de Deus vai ter que doer. Vai ter que sangrar muitas vezes, vai ter que paralisar você outras vezes, mas vão ter dias em que toda dor vai ser transformada em um cântico novo sobre os teus lábios. Vai ter um dia em que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, porque Ele vai transformar o seu corpo mortal em um corpo incorruptível, um corpo que não se corrompe com as tristezas do mundo, um corpo que não se corrompe com as mazelas da alma, um corpo perfeito. Nessa terra seremos afligidos, meus irmãos. Pare de pedir a Deus coisas que você não vai receber. Ou pare de pedir a Deus coisas que você não está pronto para receber. Esteja preparado para receber de Deus aquilo que Ele quer te dar. Essa é a vontade dEle. A vontade dEle é quando você abre mão daquilo que você está sonhando e falando, Deus, é contigo agora, porque eu tenho tentado e não tenho conseguido. Se for para acontecer, vai ser do teu jeito. Eu não vou forçar mais.
Eu não vou mais, Deus, me equivocar, me antecipar. Eu não vou mais colocar na frente para dizer que eu estou aproveitando uma oportunidade. Não! Não é aproveitar uma oportunidade, é ferir a santidade de Deus quando você burla a santidade. Deus, eu vou fazer isso só mais uma vez. Eu vou fazer isso só desse jeito aqui, mas a mentira continua contigo. Como é que você quer a bênção desse jeito? Como é que você quer a bênção se você ainda vive uma vida de pecado? Não tem como ter comunhão entre a luz e as trevas. A Bíblia fala que não há comunhão. O que você precisa hoje é de uma aliança com Jesus. Esse Jesus que é incomparável e que morreu para te dar direito à vida. Eu quero que você nesse momento reflita, por favor. Reflita por gentileza. Você de casa, faça o mesmo, reflita. Se Jesus voltasse hoje, para onde você iria? Se Jesus hoje viesse sobre nós, o que aconteceria com a sua vida? Você seria alcançado por Ele? Hoje, de uma maneira bem resumida, eu te contei a história toda da vida de Jesus. E não se compara Jesus com ninguém, Ele é incomparável. Mas Ele morreu para nos dar direito à vida. E se você quiser hoje aqui, essa vida vai salvar você. A morte de Jesus foi o preço pago para nos dar direito à vida. Se você aceitar o meu convite hoje, eu quero orar por você, apenas isso. Quem sabe o seu problema é você estar distante de Jesus, é você estar afastado de Jesus. Talvez você já fez uma aliança em alguma fase da sua vida, mas essa aliança foi rompida, porque o pecado dominou a sua carne, como dominou a Caim. É engraçado que na história de Caim e Abel, nós sempre nos colocamos como Abel, quando na verdade somos Caim. Nós nos colocamos parecido com o bonzinho, quando na verdade na história da vida nós somos os vilões. Lembre que quem crucificou Jesus não foram os demônios. Não foi Satanás que crucificou a Jesus. Foi a humanidade, fui eu e você. Se Jesus estivesse vivo hoje, com certeza ele seria crucificado de novo. Com certeza Jesus ele seria jogado mais uma vez no meio de lobos. E seria ferido por conta das nossas transgressões. Você que está aqui hoje, olhe para dentro de você. Eu queria perguntar a você que está aqui: você quer esse Jesus na sua vida? Você quer a salvação para a sua vida? Você quer que essa graça salvífica de Cristo te alcance? Se você desejar isso, eu quero muito orar por você hoje. Eu vou pedir que você venha aqui à frente para que eu possa estender as mãos para você. Você que precisa hoje de uma aliança, quem sabe renovar a sua aliança. Você quebrou essa aliança. Jesus quer salvar você, porque a morte dele não foi em vão. Jesus, ele não morreu por todos nós. Jesus, ele morreu por cada um de nós. Isso significa que se fosse a morte dele só por você, ele teria morrido por você.